Comitê Olímpico do Brasil pretende chegar entre os 10 países do mundo no quadro total de medalhas. Uma meta ousada, mas ela foi exatamente preparada e foi, vamos assim, divulgada há 3 anos atrás, quando nós começamos a fazer uma avaliação das nossas reais possibilidades. E de lá para cá nós temos trabalhado em busca dessa meta. Sim, e com o avanço, né, da tecnologia, da ciência, ou seja, né, técnicas modernas de treinos também integram, né, esse pacote de metas, digamos assim. Quando a gente definiu as nossas metas e que elas foram muito claras, nós começamos a avaliar que tipo de ações seriam importantes para a gente poder atingi-las. E uma delas foi exatamente a contratação de técnicos estrangeiros. Hoje são mais de 50 técnicos estrangeiros trabalhando no país. E também a importação de tecnologia de preparação dos atletas. Desde a parte de recuperação da crioterapia, de análise de movimento, exames de bioquímica, preparação, estudo do sono, a parte exatamente de bioquímica, exames laboratoriais. Ou seja, para que a gente possa estar entre os 10, nós temos que fazer exatamente o que esses países fazem. Buscar o conhecimento, a formação e a capacitação de recursos humanos e também a implementação de tecnologias, equipamentos e metodologia que permitam dar as melhores condições aos atletas brasileiros. A questão, né, isso nós vemos até pelo próprio noticiário, né, o cerco, né, principalmente aos atletas que tentam fazer algum tipo de alteração para conseguir melhores resultados, né, o doping. Ele é uma questão crucial justamente agora nessa edição dos Jogos? O Comitê Olímpico Internacional, através do presidente Thomas Bach, tem colocado como meta principal do Comitê Olímpico Internacional o jogo limpo. Ou seja, vocês têm observado casos que ocorreram recentemente, inclusive atletismo da Rússia e alguns outros países que estão sendo envolvidos nesse processo. E o atleta tem que entender que tudo que ele ingere é de responsabilidade dele. Ou seja, o que a gente considera doping? Qualquer tipo de substância que possa alterar a performance do atleta. Então, existe sim essa preocupação. Os atletas brasileiros estarão mais sujeitos a serem avaliados a todos os momentos. Tem atletas que fazem uma grande quantidade de testes surpresas durante o ano e isso sim em busca de que a gente tenha as melhores performances. Nós acabamos de entregar agora, semana passada, a medalha de ouro para uma maratonista brasileira que foi vice-campeã em Toronto, vice-campeã pan-americana, e que deu positivo para a campeã da corrida de maratona e ela acabou herdando a medalha. Então, cada dia mais existe uma preocupação de realmente tornar o esporte limpo. E com relação ao Brasil, a formação dos atletas, né? Você justamente que atua na parte também de estrutura, logística, são duas coisas. A formação desses atletas, né? E já em questão no Rio de Janeiro, como vão ser assim os desempenhos das equipes, deslocamentos, essas coisas? Tá. Eu trabalho nos Jogos Escolares da Juventude, há 11 anos foi isso que me levou ao Rio de Janeiro e lá eu desenvolvo um trabalho que é a formação de base. São 19 milhões de jovens no país desde 2005, são 40 mil escolas, 4 mil cidades envolvidas. Exatamente, a gente já consegue detectar uma nova geração de jovens. Agora em Toronto, 21% das medalhas brasileiras conquistadas no Pan-Americano foram de jovens que passaram pelos Jogos Escolares. Então esse é um ponto, a gente está trabalhando hoje, é o maior celeiro, a maior formação de base no país, são os Jogos Escolares. O segundo aspecto é que nós estamos com uma questão de termos os Jogos no Brasil, estamos estudando as melhores mobilidades, as melhores possibilidades de participação. Muitos atletas brasileiros não ficarão na Vila Olímpica. Por quê? Porque nós optamos em deixá-los muito mais próximos dos locais de competição. Estarei gerenciando a base nossa na Escola de Educação Física na URCA, no Rio de Janeiro, e a Escola Naval. E a nossa equipe de vela vai ficar lá hospedada, alimentando-se e saindo dali para a competição. Por quê? Porque é muito mais fácil, evita deslocamentos grandes, com uma comida preparada por nós, pelas nossas nutricionistas, e também com uma segurança que você fala, porque nós teremos, evidentemente, um assédio muito grande da imprensa brasileira. Então, cada modalidade está fazendo um estudo de onde vai se preparar da melhor maneira possível, visando exatamente dar as melhores condições para os brasileiros. Tá certo. E com relação à formação dos atletas, né, nós vemos iniciativas em alguns municípios, né, criarem, até incluírem, né, em suas grades matérias como o atletismo, uma iniciação ao esporte. Como você vê essa iniciativa e se você tem mantido contatos assim com
com esse grupo, né, que tem tentado levar cada vez mais o esporte como forma de inclusão dentro da sociedade? Olha, eu sou profissional de educação física, sou aqui do Paraná, e eu acredito que uma grande mudança que a gente tem que provocar, e agora recentemente estive num seminário no Peru, e o governo do Peru colocou como obrigatoriedade a prática de 5 vezes por semana a aula de educação física. Então acho que uma grande mudança é você iniciar com a implantação de uma educação física mais forte. Evidentemente que todo projeto que seja de origem do governo, ele tem que ter incluído dentro desse projeto uma utilidade pública, enfim, ele é algo que vai beneficiar a sua comunidade, traz para dentro do esporte, e não é só a questão das questões de droga ou de tirada do ócio, mas sim de dar civilidade, da sociabilização, da integração das pessoas. Então qualquer movimento que se utilize do esporte e da educação juntos como ferramenta, eles são bem-vindos. É o que nós estamos fazendo nos Jogos Escolares. Nós estamos, através da educação e do esporte, cada vez mais criando condições melhores para as futuras crianças brasileiras. Tá certo. E com relação também, né, agora aos jogos, né, nós sabemos que a cada jogos ou torneios mundiais, né, acaba-se assim, o brasileiro acaba se apegando, foi assim com vôlei, com basquete, com tênis, né? Qual esporte você arriscaria agora que poderia deixar aí um legado aí, pelo menos de sonhos aí para a próxima geração? Olha, o legado do país sempre é importante. Vocês vão ter a oportunidade de ver modalidades que no dia a dia não se acompanham na grande imprensa, porque não é culturalmente o nosso forte. Mas a gente vai ver a canoagem, a gente vai ver o judô, a gente vai ver a vela, o handebol, o futebol, o vôleibol de praia, o vôleibol de quadra, enfim. Vamos ter a estreia do golfe, vamos ter a estreia do rugby, modalidades como badminton, tênis de mesa, enfim. Vai ter modalidade para todos os gostos. A própria ginástica rítmica, a ginástica artística, enfim. O que acho que é importante é que as crianças tomem gosto pela prática esportiva, conheçam um pouquinho mais do esporte, porque tem uma coisa muito interessante. Ninguém torce pelo aquilo que não entende. Então, se eu consigo entender uma modalidade, eu passo a ter uma atenção maior com aquela modalidade e passo a torcer por aquela modalidade. Então, acho que o primeiro princípio dos jogos é fazer as pessoas entenderem como é que o jogo é disputado. E a partir daí eu começo a criar uma futura geração que tem interesse de prática desportiva. Então, acho que o legado importante é isso, fazer as pessoas conhecerem um pouquinho mais os esportes.